Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária do sábado, dia 10 de fevereiro de 2024. Nós estamos no primeiro trimestre estudando sobre o tema O Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Lição número 6, Igreja, organismo e organização. Para nossa meditação de hoje, a leitura indicada está em 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 1, cujo título é Cuidando dos Santos. Está escrito assim: Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Amém. Meus amados irmãos, encerrando aí a nossa semana de leituras diárias e nos preparando para a lição de amanhã sobre a igreja como organismo e organização, nós temos aí essa meditação de hoje que fala da questão do cuidado dos santos, cuidar dos santos. Ora, nós sabemos que santos são, o termo santo aí, né, é um outro termo para falar de irmão. Quem foi lavado no sangue de Jesus foi colocado na posição de santo, né? Então é o irmão, é o discípulo, é o servo de Deus, a serva de Deus. Esses são os santos, aqueles que compõem uma igreja local, são santos. E existem alguns irmãos que precisam de ajuda financeira, precisam de socorro, de auxílio financeiro, devido a diversos fatores, como desemprego, doença, né? Enfim, falta de recursos financeiros, né? E aí, para isso, a igreja precisa estar organizada e precisa estar viva como organismo para que socorra os necessitados, socorra os que precisam de ajuda, né? É isso que nos ensina esse capítulo 16 de 1 Coríntios. Então, nós nos lembramos também de um ensino que o apóstolo Paulo deu aos irmãos da igreja de Éfeso. Os irmãos devem se lembrar que a igreja de Éfeso era uma igreja formada de gentios, né? Ou seja, pessoas que não eram judias, ou seja, era uma igreja formada de não-judeus, convertidos naturalmente, né? E era preciso, portanto, ensinar esses novos convertidos, ou aqueles novos convertidos, a, a ser igreja, a se comportar como igreja, a viver como igreja do Senhor, como discípulo de Cristo, né? E o apóstolo Paulo fez isso. Ele escreveu a carta aos Efésios, explicou de onde que veio a igreja no capítulo 1, 2 e 3, né? E a partir do capítulo 4 de Éfeso ele começa a mostrar o que é ser igreja na prática, né? No dia a dia. Por isso ele vai falar de coisas como se renovar no espírito do nosso entendimento. Ele vai falar sobre não entristecer o Espírito Santo, a não a não ter espaço, não darmos espaço para amargura, para cólera, né? Para ódio, para gritaria, blasfêmia, para malícia. Ele vai falar sobre não darmos lugar ao diabo, né? E uma das coisas que o apóstolo Paulo vai ensinar para os irmãos de Éfeso está no capítulo 4, versículo 28, quando ele diz: Aquele que furtava,
não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Então aqui o apóstolo Paulo nos ensina um outro comportamento, né, para quem se converteu, para quem segue Jesus, para quem serve ao Senhor, que é não furtar. Primeira coisa, não furtar. Então o crente não furta, não rouba, não passa ninguém para trás, né, não é desonesto, nem criminoso. O cristão é uma nova criatura. E se alguém era assim, ao se converter, deixa de ser assim. Muda, é transformado pelo Senhor no poder do Espírito Santo, pela orientação da palavra de Deus. E não só isso, né? Não apenas o novo convertido, o convertido, enfim, deixa certas práticas, mas ele adquire outras práticas. Então, o cristão, nessa transformação, o cristão, além de deixar práticas pecaminosas, ele ganha práticas edificantes. E uma delas é a continuação do versículo 28, né? Antes trabalhe, né? Para quê, apóstolo Paulo? Para quê? Fazendo com as mãos o que é bom, né? Então, o cristão trabalha para fazer o que é bom e mais, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade, que são os santos, ou ou como o apóstolo Paulo mesmo diz em outra passagem, para ajudar, socorrer os domésticos da fé, né? Então, nós como cristãos, nós não estamos aqui na Terra para acumular, né? Para acumular bens, para acumular riquezas, mas para juntar tesouros no céu. E uma forma, sem dúvida nenhuma, de juntar tesouros no céu, meus amados irmãos, é precisamente ajudar os santos, cuidar dos santos, dos nossos irmãos, nas necessidades deles, que é ajudar, amar o próximo é ajudá-lo naquilo que ele não pode fazer, né? É ajudá-lo naquilo que ele não pode fazer, né? É socorrê-lo para enfrentar os dias difíceis que realmente aparecem na nossa vida, na nossa caminhada, né? Como nós não vamos acumular, não devemos acumular aqui, já que nós temos que ir, né? É o id. Como nós não vamos ficar, nós temos que ir, então nós não juntamos mochilas pesadas para nos atrapalhar na caminhada, como ensina o peregrino, né? Com a mochila ali simbolizando os pecados, né? Mas nós não carregamos pesos, nós estamos livres para ir, que é o id, e para discipular, para ensinar as nações, nós vamos andando, levando a palavra. E nessa ida para evangelizar, para ganharmos rumo à cidade celestial, nós socorremos, temos que socorrer os necessitados. Sem dúvida nenhuma, e aí com isso eu finalizo a nossa meditação de hoje, uma medida é que nós separemos 1 quilo. 1 quilo. Imagina o seguinte, uma igreja com 100 membros, 100 ceantes ou não, membros, que no dia da ceia, cada um leva 1 quilo, essa igreja vai ter acumulado 100 quilos em um único mês. Se tem 200 quilos e assim por diante. Quanto maior a igreja, maior a quantidade de quilos e maior ajuda ela pode prestar, né? Mesmo uma igreja com 50 membros, são 50 quilos, se cada um der 1 quilo. 50 quilos certamente podem ajudar famílias carentes, famílias necessitadas, ajudar os santos. E essa é uma tarefa que o Senhor também nos encarregou. E como organismo vivo, teremos condições de
ajudar os nossos irmãos a sobreviverem e, como organização, teremos condições de repartir para cada um aquilo que for útil para a necessidade dos irmãos carentes. Portanto, temos aí uma outra lição, uma outra tarefa, e que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e sejamos dedicados. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua aula, que Deus abençoe sua família. Em nome do Senhor Jesus. Amém.